serenamos, pedindo a Jesus que ilumine, que envolva o Daniel, que vai falar para nós. Daniel é um amigo de muito tempo, trabalhador do Fé e Caridade, está sempre junto conosco, e hoje ele veio estar conosco, ampliando os nossos recursos, as nossas possibilidades, e tendo também a oportunidade de conhecer vocês. Que coisa boa! Que ele seja iluminado, que Jesus o envolva, o ilumine muito, para que suas palavras sejam compreendidas por todos nós e que toquem os corações de todos aqueles encarnados e desencarnados que estão presentes na reunião. E que nós também vibremos por ele. A palavra é sua, a reunião é sua, Daniel. Só vou te pedir o seguinte, às 8h35, para você me devolver ela, para a gente poder fazer a irradiação. Eu posso te pedir para que você me tome ela? Pode. Porque senão o Daniel vai até meia-noite. Ah, então tá. Pode deixar. Pode deixar. Mas vou tentar ser o mais disciplinado possível. Fica tranquilo. Vamos lá, a palavra é sua. Boa noite, todos os amigos que estão aqui. Conheço muitos que estão aqui. Tenho um carinho grande por todos. E eu espero que as reflexões de hoje possam tocar nossos corações. A proposta do estudo de hoje sobre pressentimentos, não é? E aí está aqui, questão 522. Todo mundo está com o Livro dos Espíritos, 522? Na 522, cada um vai ter uma tradução, né? Eu estou com uma tradução bem popular aqui. 522 diz o seguinte: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então eu já vou parar aqui. Ah, por que, Daniel? Você nem acabou de ler. Não, é muito significativo. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. De que natureza é esse espírito, queridos amigos? E pode abrir o microfone, pode participar, eu adoro que participem. É um espírito inferior? É um espírito brincalhão? É um espírito mistificador? Acho que está bem claro aqui. Que é um espírito que nos quer bem. Se nos quer bem, está evitando que a gente caia no mal. E se está evitando que a gente caia no mal, necessariamente ele quer a nossa melhoria como espíritos. Qual a reflexão que você quer fazer, Daniel? Para entrar em sintonia com esses espíritos que trabalham no bem, pode ser um amigo. A Maria Alessi está falando aí. É um espírito amigo. Espírito amigo, ele vai trabalhar em nome de Jesus. Ele não vai trabalhar em nome das trevas. Ele não vai trabalhar em nome da ignorância. Então, cria uma primeira reflexão que nós, espíritos, temos que fazer. É o contato com a espiritualidade maior. Ah, Daniel, mas pode ser um espírito que esteja nas nossas condições? Gente, se está desencarnado, está em melhores condições do que a gente. Por quê? Porque se é um amigo e está indicando no bem, ele tem uma visão mais ampla do que a gente. Isso é o mínimo que a gente pode pensar. Quem está no mundo espiritual tem uma visão mais ampla. Então, se ele está vendo de forma mais ampla, ele pode me dar umas dicas. Falei assim, olha, esse caminho aí eu já vi muita gente passar e não deu certo, não.
Quem já passou dos 30 igual eu? Quem já passou dos 30, eu, Celinha, tem umas outras pessoas aqui que já passaram dos 30, né? A gente já pode servir de espírito amigo de pessoas encarnadas. Por quê? Pela idade, a gente já passou por experiências que jovens com 16, 14, 10 anos não têm. E eu posso dizer para eles com toda segurança, esse caminho vai ser de muito sofrimento. Uma criança de 10 anos, uma criança de 14 anos, às vezes ouve. Nem sendo nossos filhos ouvem. Imagina se for um amigo. Então, a reflexão que eu quero fazer é o seguinte, a gente fica muito preocupado em pressentir, mas será que eu estou me elevando ao nível desse espírito para pressentir? E aí ele continua, olha o que ele diz. Também está na intuição da escolha que te tenha feito. Também está na intuição da escolha que se tenha feito. Ou seja, está determinado pelo meu livre-arbítrio. É aquilo que eu estou procurando. E a intuição pode ser no sentido de mostrar o caminho bom ou dizer que estou entrando num caminho mau. Então, cuidado para a gente não interpretar sempre as coisas como sendo boas. Boas é o sentido final que elas se propõem, a de fazer o bem. Mas muitas vezes, nos negando, dizendo não, eles estão fazendo um bem muito maior do que se dissesse fazer, dizendo, ok, segue, prossegue nesse caminho. Entendem? Às vezes, a espiritualidade nega porque aquele caminho vai dar errado. Eles criam, às vezes, dificuldades para nós, porque aquele caminho vai dar em águas muito turvas e muito profundas. Daniel, mas porque depende do nosso livre-arbítrio. E quantas vezes as pessoas pressentem até a morte? Assim, não estou sentindo uma coisa boa hoje. Porque às vezes está num caminho que vai levar à morte. E eu posso falar assim, uma coisa que me arrepia hoje em dia, são esses esportes radicais. Esporte radical é suicídio. Esporte radical é aquele que leva o ser humano ao limite. Esse limite pode levar à morte. Então, assim, eles falam assim, nossa, meu coração até disparou. Por que disparou? Isso é pressentimento. Tá alguma coisa te dizendo, olha, é por aí mesmo? Você vai fazer mesmo? Aí a pessoa faz uma vez, duas vezes, às vezes passa alguns anos e dá errado. Porque a pessoa vai se acostumando a desobedecer os avisos. Ele continua mais aqui. É a voz do instinto. Lembra que eu falei que o coração dispara? Olha que interessante. Por que o coração dispara? Eu duvido que ninguém aqui um dia tenha tido uma sensação ruim. E se alguém aqui nesse grupo falar assim, eu nunca tive uma sensação ruim, levanta a mãozinha aí e dá um oi pra gente. Deixa eu ver quem é. Ô Celinha, me ajuda aí, que eu só vejo a primeira página aqui, você deve ver tudo aí. Não, mas ninguém levantou o dedo, não. A Cida abriu até a câmera. Fala, Cidoca, tá com seu microfone fechado. Cida, o seu microfone está fechado. Está fechado. Eu não levantei a mão, eu só apareci. Quando a gente quer falar, a gente aperta a mãozinha. Isso.
Então, tá bom. Daniel, a gente tem muitas intuições. Tem dia que a gente levanta que aquilo está latejando. Então, é difícil ter alguém que não tenha intuição. Mas nós estamos falando agora desse sentimento ruim. Assim, Geralmente é sentimento ruim. É porque as pessoas ligam pressentimento, às vezes, somente ao que é bom. Vocês já ouviram falar isso? Entra dentro do centro espírita e acha que pressentimento é só coisa boa. Isso é um equívoco. Porque a espiritualidade, às vezes, avisa do desastre iminente. Gente, as perturbações que nós estamos vivendo nesse momento da Terra já foram ditas há 2000 anos atrás por Jesus. Daniel, esses motoqueiros na rua, como é que eles passam por nós? Eu passo cada susto. Mas deixa eu falar do Consolador prometido. Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador prometido e ele vai esclarecer tudo aquilo que vão esquecer. Gente, 2000 anos atrás, Jesus já estava predizendo que nós não daríamos conta de entender o Evangelho, nós misturaríamos o Evangelho com todas as questões do mundo. E ele já sabia que ia precisar de um consolador para corrigir e reviver o cristianismo. Aí. Então, nós não podemos achar que Jesus estava falando só de coisas boas, não. Isso aí. Ele estava olhando para a Idade Média? Estava. Estava. Ele estava olhando para a Santa Inquisição? Estava. Ele estava olhando para as guerras santas? Estava. Ele sabia que matariam em nome de Deus, em nome de Jesus, usando Jesus como o escudo ou como um argumento. Lembrando a vocês que até Francisco de Assis, né, foi para as cruzadas. Aí a gente começa a imaginar, né? Vou continuar aqui, ó. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isto é, do gênero de provas que se submete. O que é gênero de prova? Agora eu vou ficar quieto aqui até alguém responder. O que é um gênero de prova? Todo mundo vai sair hoje sabendo o que é gênero de prova. O que é um gênero de prova? Não estou ouvindo, Celinha. Acho que desligaram. Maria Reis levantou a mão. Opa, pedi a Cida para desligar o microfone dela. Depois, quando for falar, liga. Isso. Pode falar, Maria, mas tem que ligar seu microfone. Pode ligar, Maria. Não está aparecendo para mim a barra de baixo. Agora ligou. Ligou? Pronto. Ligou. Uhum. Fala de novo a questão. Gênero de prova. Gênero de provas. O tipo de provas que você vai passar. Por exemplo, o Santos Dumont foi suicida. Ele renasceu, né? Vamos dizer, renasceu todo deformado, sem poder se viver sozinho. Não, aí você está falando da prova. Do gênero de provas. Não, você está falando da prova. Isso daí já é a prova. O gênero de prova, vou te dar uma dica. Gênero, você quer dizer feminino ou masculino? Não, né? Aí já começa uma forma de você distinguir as coisas. Então, ó, se fosse gênero de prova, poderia ser uma prova masculina e feminina, pode, mas é mais do que isso. Pensa assim, no cinema,
quando você escolhe um tipo de filme. O tipo de filme que você escolhe, ele tem um gênero. O gênero é romance, o gênero é aventura. De guerra. Hã? De guerra. Guerra. Comédia. Terror. Terror, comédia, essas coisas. Pornografia. Uhum. Sexo explícito. Tem de tudo. Tem de tudo. Aí aparece o catálogo lá. Você olha para qual? Olha, estou em dúvidas. Normalmente você escolhe o quê? Terror? Não. Não. Comédia. Comédia. Filmes assim sobre espiritismo. Então pronto, tá vendo que você tem... Nosso Lar 2. Tá bom, então presta atenção. Quando você escolhe as categorias, você está escolhendo o gênero. Então, quando nós entramos na encarnação, nós sabemos qual o gênero da nossa encarnação. Então, nós sabemos se vai ser comédia, nós sabemos se vai ser romance, nós sabemos se vai ser expiação, nós sabemos se vai ser provação, nós sabemos se vai ser sofrimento, nós sabemos se vai ser amparo, nós sabemos. Mas as provas e expiações não são isso? Aqui é um mundo. Mas aí você colocou a categoria de mundos, aí seriam gêneros de mundo. Então a gente não pode confundir essas coisas. Até porque nós acreditamos no que nos dizem, e que nos dizem que o planeta está em movimentação para... Sim. Então, olha só, nós saímos de um gênero, nós saímos de um gênero... Tá, mas presta atenção agora. Nós saímos de um gênero de planeta e estamos indo para outro gênero de planeta. É como se você largasse um cinema que só passasse filme de terror e fosse para outro cinema que só passasse romance. Então, tá vendo? Quando você escolhe um cinema, quando você escolhe uma sala, você está escolhendo o tipo de filme que passa ali. Então, nós escolhemos o tipo de situações que nós vamos passar pela vida. Isso então, antes da gente reencarnar, do espírito reencarnar, é exposto a ele o que ele pode escolher ali, qual tipo de... Isso aí que você falou. Então, o que eu preciso agora é que todos nós aqui reflitamos o seguinte: se nós já sabemos de antemão que estamos entrando num cinema que só passa filme de terror e eu entro numa sala para assistir um filme, o que eu sei que vai acontecer? Que eu vou tomar susto. Então, se eu entro numa existência sabendo que o gênero de prova que eu escolhi é a falta de recursos materiais, ou seja, eu vou passar uma existência com recursos financeiros menores, eu pressinto em tudo, às vezes, com o que eu faço, que não vai dar certo. Tem um montão de gente que fala isso. Não adianta eu enfiar a cara aí que vai dar errado. Tem mesmo. Eu vou dar uma dica para vocês. Quem aqui joga na loteria, na Mega Sena, na quina? Ninguém joga aqui, não? O Eduardo tem cara de quem joga. O Clever também joga. E aí? A Celinha toda semana faz a fezinha dela lá. Ô, gente, por que a gente não joga? Eu nunca me interessei por isso, não. Porque você sabe que não vai ganhar. Isso. Você fala assim, isso não é para mim. Não é para mim. E olha,
de 220 milhões de brasileiros, quantos ganham? Salário mínimo. Não, um ganha na Mega Sena por semana. 1, 2, 3. Dificilmente ganha mais do que um, né? Às vezes nenhum. Então, nós vamos passar uma vida inteira não chegando a 10 mil pessoas que ganharam. Entenderam? Então a gente sente de alguma forma de que isso não é pra gente. Tem gente que insiste a vida inteira. Tá ali na esperança. É possível. Mas algo diz, vale a pena, não? Olha, isso não é para você. Eu tive um cunhado que já foi para o outro lado, lá para ele jogava muito no bicho, ganhava adoidado. Ganhava, mas, nossa, quando teve televisão, inaugurou televisão, ele foi o primeiro aqui na cidade a comprar um aparelho de televisão. Com o quê? O jogo do bicho. Oh, meu Deus! Tranquilo. Ele ganhava demais. Tá bom. Só vou pedir uma coisa agora. Nós vamos deixar de contar os causos, porque senão a gente não consegue terminar. Os causos são maravilhosos, mas a gente vai deixar agora, porque senão, olha só, senão a gente sai do gênero e começa a contar as histórias do filme. O gênero de outro filme, né? Entendeu? Então, fecha o microfonezinho aí agora, que nós vamos terminar de ler para a gente concluir isso. Então, se nós já sabemos... E também, só um minutinho, por favor, pedir ao Edson para, por favor, desligar o microfone também. Ótimo. Ao Edson e a Maria agora, para a gente continuar. Isso. Então, se nós sabemos... Não desligou não, Maria. É porque a barra está embaixo. Está bem... Pediu o Edson e a Lucinha para desligar o microfone também. Ou fazer silêncio. O celular está doido, Célio. Cala a boca, fica quieto. Então, fica quietinho, tem que fazer silêncio, por favor. Isso. Então, voltando. Quando a gente sabe que vamos entrar num cinema e que o gênero de filme é terror, eu já sei que eu vou sentir medo. Que em algum momento vai me dar um susto. É disso que a espiritualidade está falando. A gente sabe de antemão o que vai acontecer. Isso eu estou falando de espíritos medianos, tá? Espíritos que não são nem espíritos elevados, nem espíritos muito comprometidos com as trevas, com a ignorância. Então, olha só. Se eu já sei de antemão o tipo de provação que eu vou passar na vida, de alguma forma eu sinto. E é isso que ele está falando aqui. Tendo estas, ou seja, os gêneros de prova, caráter assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque nem sempre é uma questão de um espírito superior falando para a gente. Não, Daniel, não. É o que então? É que no mundo espiritual nós organizamos a nossa reencarnação. Isso para espíritos medianos, aqueles que estão em condições de, pelo menos, programar a reencarnação. Eles sentam com a gente, é só pegar o livro Nosso Lar para ler, ok? O livro Nosso Lar mostra isso. Tem um departamento na colônia espiritual chamada Nosso Lar que cuida do projeto reencarnatório, do corpo e da reencarnação. Olha que interessante. Eles cuidam até dos detalhes do corpo. O tipo de corpo que eu vou ter. Alto, baixo, não é? Vai ser gordo, vai ser mais magrinho.
Tudo isso está lá. Condições de saúde, se vai ter todos os órgãos perfeitos, se vai ter alguma deficiência. Então, olha só. Se existe um planejamento com um amigo espiritual, naquele momento, a espiritualidade já está marcando em mim o que eu vou passar na reencarnação. Então, se eu tenho que passar por alguma dificuldade, eu estou colocando dificuldade como uma característica. Se eu coloco, por exemplo, vou ter que sofrer um acidente, quando chega perto, eu sinto, porque eu programei junto com o meu benfeitor, com o orientador espiritual, eu faço o quê? Eu pressinto, mas é instinto. É alguma coisa que está... Instinto espiritual, tá? Não é instinto material, não. Porque nós temos que espiritualizar e não materializar. Nós estamos falando de instinto espiritual. Então, eu pressinto, ou seja, é um instinto inerente ao espírito, que a prova está chegando. Isso acontece com a morte. Mas isso também acontece com as coisas boas. Dá um exemplo, Daniel, de coisas boas. Pressentimento que está grávida. Quantas mulheres falam assim, estou grávida. E não foi nem fazer o exame ainda. Como você sabe? Eu sei. Eu sinto. Tem alguma coisa diferente. E tem muita mulher aqui, né? Tomara que alguma possa me comprovar isso. Porque eu vivi 5 experiências de ser pai e cada uma delas é diferente. E a mãe dos meus filhos, ela falava, eu sinto. É interessante. É muito interessante isso. Tem um quê aí que vai dar certo. Tem um quê aí que estou cumprindo uma determinação. Eu me lembro quando eu levei meu primeiro filho para a escolinha, eu chorei muito. Assim, aí eu fiquei pensando comigo mesmo, por que eu estou chorando? Por que eu estou tão emocionado em levar um filho? Será que é porque eu estou deixando ele aqui? E aí depois, refletindo com mais calma, eu sentia assim, você está dando cumprimento à sua missão de pai, que uma delas qual é? De educar os filhos, tanto intelectualmente como moralmente. Então, quando eu senti que eu estava prosseguindo na caminhada como pai, aquilo me emocionou. Aí é o pressentimento de que lá atrás eu fiz um acordo com os amigos espirituais, eu teria 5 filhos e que eu encaminharia 5 filhos. É bonito isso. Isso mexe com a gente. Mas muitas pessoas ficam presas à questão do pressentimento, acreditando que são coisas boas. E podem ser das duas ordens. Então, na questão 523, ele vai prosseguir nessa interpretação. Busquem aí o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz dos instintos são sempre algo tão vago, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Eu ouvi a voz aqui, mas eu não tenho certeza se é boa ou se é ruim. O que eu faço, Daniel? Então, olha só, aquela primeira condição de que é um instinto, eu já estou duvidando do que eu sinto. Eu já estou duvidando, olha que interessante, estou desconfiando se é bom ou se é ruim. Vocês entenderam aonde a gente está entrando? Em qual campo nós estamos entrando? Desconfiança, dúvida. É campo de Deus ou é campo da matéria? Gente, o campo de Deus é fé. O campo de Deus é confiança. O campo de Deus é amor. O campo de Deus é justiça. Então, ainda que eu pressinta que não será uma coisa boa, eu posso necessariamente dizer, seja feita a vontade de Deus. Porque antes que se cumpra a minha vontade, de quem tem que se cumprir?
Então, dá um exemplo, Daniel. Vou dar. E esse exemplo, eu sempre dou exemplos meus, e muitos meus, por quê? Primeiro que eu tive 5 filhos, então tem história pra caramba. Tenho 5 filhos, né? As histórias não acabaram. E outra coisa, a gente se confessa, a gente mostra assim, olha como é possível, ou olha como eu errei. Nesse caso, esse meu primeiro filho, ele foi atropelado. Ele tinha por volta de 6 anos. 6, 7 anos. E ele foi atropelado. E a rachadura no crânio foi igual um arco de menina. Veio daqui de cima até perto da orelha. Rachou o crânio de fora a fora. Aí quando eu fiquei sabendo, eu corri no hospital, lógico, né? Cotrel. Todo mundo lembra da Cotrel. E aí quando chega para conversar com o médico fala assim, não tem o que fazer. Eu falei assim, ok. O que é o procedimento então agora? Ele falou assim, 48 horas incomunicável. Nós vamos estabilizar o cérebro através de todos os analgésicos e soníferos, né? Vai ficar extremamente dopado, não vai ver ninguém, e ele não pode ter muitas emoções. Assim, e a gente faz o quê? Ele falou assim, se você tem fé, ora. Eu falei assim, muito obrigado pela dica. O que vocês fariam? Eliane está me olhando aqui com interesse. Eliane, o que você faria? Microfone. Isso. Eu tenho pouca capacidade para lidar nessa situação. Fico doida. É difícil, não é? A gente não sabe fazer. É difícil. Quem gostaria de falar? Maria está olhando ali com uma carinha boa também. Tenho pouca capacidade. Tem que apertar o microfonezinho aí. Não estou ouvindo, dona Maria. Tem que ligar o microfone, Maria. Ela está tentando. Ela sabe que ela está tentando, ela não está conseguindo. É que às vezes O celular trava. Mas se alguém quiser falar aí, o médico, vou repetir o que o médico falou. Se você tem religião, ora. Eu iria orar. Eu ia orar, pedir muito a Deus. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Eu iria orar. O céu descer todinho para me ajudar. E qual o melhor lugar para orar? Dentro do nosso quarto, onde a gente estiver, quando precisa. A Camila teve dengue hemorrágica, Daniel, e que o médico falou a mesma coisa. Reza, você tem fé? Vocês acreditam em alguma coisa? Reza. Então, sabe o que eu fiz? Consegui, viu? Botar eu fui para casa. Você deixou o seu filho na UTI da Cotrel. Deixa aí. Você foi para casa? Fui. Fazer o quê? Fazer um culto. Eu fiz um culto com a mãe dos meus filhos. Eu orei e eu entreguei o meu filho a Deus. Falei assim, é teu, pai. 48 horas eu não vou poder vê-lo. Então essa noite eu vou voltar para casa, eu vou fazer o culto, eu vou orar e eu vou entregar ele ao pai. Amanhã de manhã eu volto e pergunto ao médico como está. E no outro dia, a mesma coisa. Daniel, então você conseguiu dormir 2 noites? Consegui. Eu consegui, relativamente eu consegui. Porque a questão não é ser bom. Não fica assim, o Daniel é bom. Não tem nada de bom, o Daniel confia.
Eu tenho estudado tanto essa doutrina que não é possível que ela não vai entrar no meu coração. E aí eu tomei a decisão. Eu vou orar e vou entregar para Deus. Quando eu cheguei de manhã, tinha um montão de gente lá, amigos já. E eles falaram o quê? Não. Você não estava aqui? Onde você estava? E a palavra era, eu estava em casa orando. Ô, Daniel, a Porque Rita levantou o dedo, a mão, aliás. aí a Celinha que cuida disso. Vai lá, Célia. É isso mesmo. A Não, Rita só, está esperando para falar também. só uma palavrinha, o Daniel e todos, né? Dizem que as paredes de hospitais é que ouvem as orações mais sinceras, né? E Eu mais acho que desesperadas também, né? eu vou discordar de você. Eu acho que as paredes que mais ouvem as preces são os corações. Com certeza. Mas estou falando parede física, né? Parede física é o meu lar. É lá que estavam lá que estava a minha harmonia, lá que estavam os meus amigos espirituais, lá que eu me sentia bem. No hospital, eu estaria num lugar que não é meu, num lugar frio, e que eu teria dificuldade em fazer o culto. Quando eu fui para casa, o que aconteceu? E aí eu quero falar do pressentimento, mas eu vou falar do pressentimento. Qual o pressentimento que você tinha? Eu não ia perder o filho. Meu pai era biólogo, meu pai é professor de biologia, ele me chamou do canto e falou assim, filho, eu acho que não tem jeito. Eu falei assim, o biólogo está falando. Eu sentia que era um biólogo falando. Mas em mim, e olha, nenhum filho meu teve doença, nenhum filho meu teve situações que pudessem colocá-los a desencarnar. Isso eu sempre senti. E os meus filhos falam assim, estou doente. Eu sempre falo com eles, não é nada. Sim, Daniel, mas como é que você fala com essa convicção? Porque eu não vim com esse gênero de prova, eu não sinto nada. Sim, mas é gripe, quebrou o braço, isso é doença? Eu quebrei 2 pés, quebrei as 2 mãos, não uma vez só não, várias vezes que eu era da pá virada. Gente, isso não é doença. Sofrer um acidente, ficar machucado algum tempo, isso eu nunca senti que um dia eu ia perder um filho. Que bom, Por quê? né? Porque isso parece que não está na programação, é isso que eles estão falando. E se não tem uma programação, a gente não sente. E eu vou ler a resposta só para a gente fechar. Quando te achares na incerteza, invoca teu bom espírito e ora a Deus. Olha a resposta. Então, apertado que a gente fica pelas situações da vida, não sabendo se eu estou em boa sintonia, qual é a única forma de buscar boa sintonia? Não tem outra. Tem que orar. Então, olha que interessante. A oração é o meio de comunicação. Oração é o telefone celular. Então, quando a gente está indeciso sobre se é um bom sentimento, se é um sentido bom ou ruim, é a Deus que nós devemos buscar, porque é Ele que vai fazer essa intermediação. Então, essa conversa toda aqui é para que a gente comece a sentir a espiritualidade maior. Essa é a grande questão aqui. Pressentimento diz respeito a sentir os seus instintos espirituais e a você sentir a orientação dos amigos espirituais. Conseguem perceber? Pré-sentir. Nós estamos falando de sentir. Só que pré. Ou seja, alguma coisa que previamente já estava estabelecido e eu senti. Então é uma questão de ajuste nosso com aquilo que foi programado. Daniel, se eu entrar em desespero, não sente mais nada. Então, se eu ouvisse o meu pai,
que é um biólogo, e que eu entendi muito bem que ele estava me preparando para um possível pior, não é? Porque a gente também tem que se preparar para o pior. Ele quis me preparar para um possível desencarne. E você, tudo bem. Eu não tenho amigo melhor do que meu pai. Então, se ele vem e me fala isso, eu estou antenado. Olha, pode ser que a espiritualidade esteja usando meu pai para me dar uma dica. Mas eu não sentia. E nesses 2 dias que nós oramos sem a presença no hospital durante a noite, a madrugada, eu não sentia que esse menino perderia. Ele não sentia que ele estaria fora do corpo. E deram as 48 horas, o médico tirou o remédio, ele abriu o olho, que é de minha mãe. Não perguntou pelo pai, não. Aqui, criança nunca pergunta pelo pai, né? Que é de minha mãe. É isso. Não aconteceu nada. Fizeram todos os exames com ele, não ficou, foi só, trincou. É como se o coco tivesse rachado. Acabou. Não saiu água, nada. Só trincou a casquinha ali. Nossa. É interessante. Então, olha só. Quando ele está falando aqui que a gente ora... Você agradeceu muito a Deus, né? Até hoje, né? É O rapaz está com 35 anos, eu estou agradecendo Você até hoje. sequela nenhuma, né? Me deu 2 netas. 2 netas. E rapaz dá pá virada, tá? Esse é o que mais me deu trabalho. Então, quando fala que... Daniel, tem a Eliette querendo falar, está na fila, levantou a mãozinha, só para avisar, tá? Então, só para terminar aqui. Se nós pressentimos, não sabemos se é bom ou se é ruim, busca Deus. Aí, com certeza, a resposta virá. Porque ele está dizendo aqui, ora a Deus, soberano Senhor de todos. Ou seja, é a vontade dele que vai acontecer, não é? E ele te enviará um dos seus mensageiros para responder. Ou a gente confia em Papai do Céu, ou a gente não confia, não tem meio termo. Desculpa, a gente pode brincar de acreditar. Como assim, Daniel? Eu posso acreditar, eu posso deixar de acreditar, mas confiar não tem meio termo. Ou a gente confia, ou a gente não confia. É só pensar nas relações que você tem na tua vida. Confiança é uma relação muito íntima e pessoal. Ou você confia, ou você não confia. Não tem... É mais ou menos você está assim, eu estou esperando um dia que ele vai me trair. Eu estou esperando um dia que vai dar errado. Com Deus, não tem isso. Porque a gente sabe que Deus é todo amor, Deus é todo justiça, Deus é todo misericórdia. Então, não tem erro. Se tem algum erro, é eu. Sou eu que estou errado. E eu que não entendi os recados de Deus. Então, eu deixo aí para o pessoal falar agora. Eu queria botar assim, uma experiência que eu tive dessa questão que você disse, que a gente, às vezes, tem essa força na nossa fé, porque quando eu tinha, em 2007, eu estou com 65 anos, em 2007 eu devia estar com uns 30 e pouco, por aí, 40 e pouco. Então, eu tive um problema, que eu fui fazer uma ultrassonografia dos rins, né, da abdômen e tal. Aí, simplesmente, o médico pediu que eu fizesse uma ressonância para encurtar a história. Quando eu levei, a ideia dele foi assim, ele chegou para mim, eu com minha mãe estava com AVC, estava com a cabecinha toda estornada, ela teve o AVC em julho, e em agosto eu tive essa notícia. Ele simplesmente falou, é abrir, arrancar o rim e acabou. É maligno. Para mim, aquilo veio assim como
furacão dentro de mim, porque eu ficava pensando, como é que vai ficar minha mãe? Eu vou morrer. Mas na mesma hora, assim, eu fiquei com aquela tristeza, eu chorei a beça, mas de repente eu comecei a fazer a negativa. Eu falei, não, eu não vou morrer. Minhas colegas ficavam, você vai morrer, como é que eu vou ficar? Eu falei, eu não vou morrer. Eu tenho fé em Deus que eu não vou morrer, minha mãe precisa de mim. E nesse momento, as coisas, eu levei 1 ano, porque eu não confiava em nenhum médico. Então, aquilo de 5 centímetros, de 5 centímetros dentro do lado de fora do rim, um tumor, que segundo eles era maligno, e eu falei que não era. Aí foi aonde eu procurei um médico, eu falei, não consigo conhecer, assim, não tinha confiança em ninguém, queriam ganhar dinheiro por causa disso, até que eu encontrei o anjo da minha vida, que ele simplesmente olhou para mim e falou assim, doutor, eu não estou com essa doença, eu tenho certeza, eu preciso cuidar da minha mãe. Aí ele virou e falou assim, pode ficar calma, você vai ficar boa. Sabe? Então, ele falou, vamos fazer outros exames, a imagem é uma, não sei o quê. Ele levou 1 ano se tratando de um câncer para poder me operar. Quando ele voltou, ele veio e fez a minha cirurgia. Quando eu acordei, ele falou assim, Leste, eu tive que tirar o seu rim, mas você está curada. Você não tem mais nada. O negócio estava só no tumor, no caso, depois que eu via a coisa, né, os exames, e aí eu virei para ele e falei, doutor, eu não tenho que fazer químio, não vou ter que fazer... Não, Liette, você não precisa fazer mais nada, porque você está curada. E eu cuidei da minha mãe mais de 10 anos cuidando de minha mãe. Então, é aquele negócio, às vezes a gente pensa assim, está na hora, né? Aí a gente fica naquele desespero, e as pessoas... E o sentir, e o pressentir. Essa é a conversa de hoje. E a oração, e a confiança em Deus, em saber que os desígnios de Deus têm que estar acima das nossas vontades. Muita. Nessa época eu ainda não conhecia também o Espiritismo, mas me liguei muito à Nossa Senhora da Aparecida e pedia muito. Eu tinha, mas algo sempre... Não, mas cuidado, Eliette, cuidado. Não é pedir muito. Não pedia muito, eu fazia as minhas orações. A questão aqui não é pedir, a questão aqui é sentir a programação. E você já disse que lá no início você assim, não está na minha hora. É isto. E hoje eu sei, por exemplo, aqui em casa eu sinto, atualmente eu tenho sentido muito qual é a minha missão aqui, entende? Porque é assim, era minha mãe, depois isso aqui, agora ficou eu. Então, eu sinto assim que eu tenho uma responsabilidade muito grande com meus familiares. Eu sinto isso, eu sinto que eu já devo ter ferrado muito com a vida deles em outras encarnações, e hoje eu estou tendo assim, aquela coisa assim, de sentir realmente que é uma coisa... O que você está sentindo, sabe o que é? É a programação de todos nós. Nós encarnamos para fazer o bem. Esse é o único propósito da nossa vida. Não tem outro. Se você encontrar outro propósito na tua vida que não fazer o bem, você está desviando de Deus. O problema é que você sofre quando você não consegue interferir no caminho de cada um, porque cada um tem suas escolhas. Aí, né? A gente já não quer o caminho de Deus, a gente quer o nosso caminho, né? Aí é outra questão, porque o que os outros passam é o caminho que eles estão escolhendo, é o livre-arbítrio. Às vezes, para nós, é só aliviar o peso da cruz do outro. É você ir lá e ajudar a carregar a cruz. Mas ele não vai sair das drogas, mas eu posso aliviar o peso das drogas na vida dele, ajudando essa pessoa. Às vezes ele não vai sair das drogas, às vezes ele não vai sair da prostituição, às vezes ele não vai sair... Eu estou falando de coisas graves, do tráfico, não sei. Mas você pode aliviar. A questão é o bem que eu quero fazer. Não é o que eu quero, mas é o bem que eu quero fazer. E o bem que eu quero fazer é Deus na vida dos outros.
É o que eu tenho procurado agora, mas às vezes eu fico muito triste de ver as pessoas sofrendo. É Porque triste ver. você está tomando para si a rédea que é de Deus. Quando a Mas a gente quer gente tomar fica. o lugar de Deus, desculpa, Eliette, mas quando a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente sofre mais. Porque essa não é a tua responsabilidade. A tua responsabilidade é fazer o bem e cuidar de você. Se eu faço o bem e se eu cuido de mim, eu estou quites com Deus. Agora, quando desencarnar, ele fala assim, vai lá e vai ser o benfeitor daquele lá. Eu vou, porque Deus está mandando. Agora, se eu for sem Deus mandar, virou obsessor. Olha que interessante. Eu agora estou me afastando um pouco, mas Cuidado, dói. porque às vezes a gente se torna obsessor em vida. Às vezes eu penso nisso, às vezes eu penso, será que eu estou atrapalhando? Aí eu me afasto. Aí daqui a pouco vem tudo atrás de novo. Faz o bem, ainda que for material, faz o bem. Mas qual o melhor bem que eu posso fazer? Ora por eles. Isso eu faço sempre. É isso. Eu faço Porque sempre. às vezes não querem nos... Você acha que os meus 5 filhos são espíritas, trabalhadores, palestrantes? Quem acha que é? 5 filhos, todos eles são? Não. Nenhum. E daí? Aqui em casa ninguém quer seguir espiritismo. O Kardec está na consciência de todos eles. Porque eu falei repetidamente e continuo falando até hoje. É isso, a gente marca a vida das pessoas. Fala de Deus sempre, sempre que vier perto de você, fala de Deus. Fala da confiança em Deus. Não é acreditar, não. Acreditar não tem nada a ver com fé. Acreditar tem a ver com ET. Você acredita em ET ou não, Eliette? Não. Eu não acredito às vezes, não. Tá vendo? Agora tem gente aqui que acredita em ET. Eu sou um que acredita em ET. Eu não sei. Jesus é o que aqui na Terra? Ele é humano? Ou ele veio de outro planeta? Não, se ele tiver existido... Jesus é ET, tá? Cuidado. Ele está por aí. Disso. Esse é o único que eu tenho certeza que não é da Terra. Os outros todos eu não sei. Agora, Jesus eu sei que não é da Terra. Ele veio em missão. Agora, em Jesus, esse ET chamado Jesus, extraterrestre chamado Jesus, eu confio. Agora, se aparecer o ET de Varginha, você confia? Não. Entendeu? Confiar é uma coisa que depende da relação. Jesus estabeleceu uma relação com a gente, de confiança. Olha, alguém já disse assim, eu não acredito em ET, mas que eles existem, existem. É igual bruxa. Essa é uma brincadeira que se faz. Eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, existem. Espírito. Ô, gente, nós estamos falando de coisas muito sérias e que mexem com os nossos sentimentos. E a gente não pode brincar com isso. Ou a gente confia em Deus, ou a gente entra por um outro campo que é da dúvida. O campo da dúvida é o materialismo, é o egoísmo, é o orgulho. Não é? Com Deus é confiança. Com Deus é a certeza de que os desígnios dele, a vontade dele está acima de tudo. Pensa em Maria, mãe de Jesus, e pensa a vontade dela de manter Jesus viva do lado dela. Imagina se Deus se submetesse à vontade de Maria. Jesus não teria dado o exemplo e Maria não seria a mãe de toda a humanidade. Ainda bem que Deus não ouviu as orações de Maria. Que Deus fez cumprir a vontade dele. Jesus virou o modelo para todos nós e Maria se tornou a mãe de toda a humanidade. Isso é a providência divina. Isso é a vontade de Deus, que está muito acima daquilo que nós somos capazes de imaginar como bem, como bom, como belo. Celinha, eu acho que é com você agora, né, Celinha?
A gente ainda tem mais uns minutinhos, se Então, você eu estou quiser. aberto aí às perguntas, porque a minha parte da leitura nós já fizemos. Alessi, mas desculpa. Você está fazendo uma reflexão que só refuta a ideia de que Jesus não é humano. Então, cuidado, porque às vezes a gente entra numa de querer colocar todos nós iguais, e eu estou querendo dizer o seguinte: nós somos humanos que vão ter a sua evolução na Terra, e Jesus não teve a evolução na Terra. Então, assim, cuidado, porque nós não podemos colocar Jesus como nós. Ah, Jesus foi humano? Lógico que foi humano na questão de encarnado. Ele encarnou como humano, mas humano como nós ele não é. Jesus é o único espírito puro que desceu à Terra. O único. Não existe outro. Então, quando a gente falar de Jesus, nós temos que realmente pensar que antes da formação da Terra quanto planeta, e Jesus já era Jesus. Nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra era uma bola de fogo e saiu do Sol, Jesus já era Jesus. Então ele estava cuidando de nós num outro planeta onde se deu a nossa evolução como animal. Mas cuidado, a nossa evolução como humano se deu aqui na Terra. Tem 40 mil anos que nós adquirimos a razão. Adquirir a razão é olhar no espelho e falar assim: eu sou uma individualidade. Só 40 mil anos. Então, nós não podemos nos comparar a Jesus em nenhum momento. E dizer que nós somos extraterrestres é dizer que nós somos como Jesus? Não. Então, eu estou sendo muito claro que falar de humanidade terrestre é falar do nosso período de evolução na Terra. Jesus não teve o período de evolução dele na Terra. Ele era Cristo quando nós nem existíamos. A gente tem que ter cuidado com isso. Jesus, é por isso que nós corremos um risco muito grande quando a gente vai para os dois extremos. Colocar Jesus como humano e colocar Jesus como Deus. Ah, então, como assim? Colocar como humano é colocar ele nas condições que tinha paixões como nós, que tinha sentimentos como nós. Não, não tinha. E colocá-lo como Deus é só lembrar que ele é o governador da Terra. Governador da Terra, lembra do universo. Deus criou o universo. Jesus é só o governador da Terra. Dá para perceber a diferença de tamanho? Aí a gente começa a entender que Jesus é um grão de areia. Vou pôr assim, a Terra é um grão de areia na praia. E Jesus é o governador desse grão de areia. Deus é que criou todo o oceano. Aí a gente entende a dimensão. Então, assim, a gente não pode nem um lado, nem outro. Que a gente entenda Jesus como espírito puro. Isso que é o mais importante. Muito bom. Não sei se ela está com o dedo, com a mão Não, levantada. assim, eu compreendo tudo isso aí, Daniel, que você falou. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós sabemos, né? A ideia era o seguinte, igual, por exemplo, a gente tem esse entendimento, né? O próprio Kardec fala na Gênesis, né? Ele tem as duas, né? Que é a divina e a humana, né? As duas, vamos dizer assim, personalidade, né? Ele teve que vir na humanidade, como, né? Encarnar em carne, que é para passar por todos os processos, né, para servir de exemplo, né, senão, né, não teria como a gente, né, segui-lo, então, né, ele se não tivesse veio para ser como, só humano. como divino, certo? Ele não veio para ser humano. Não, eu não estou falando que ele veio para ser humano, Ele veio para ser encarnou na exemplo. carne, para dar como exemplo, como que se passa pelas vamos dizer assim, as experiências na carne, igual ele passou. É um pouquinho mais. Na questão 625, fala que Jesus é modelo. Então, ele é o arquétipo. Isso. Ele é o guia. Então, assim, Jesus veio na carne para nos ensinar tudo que nós podemos fazer se chegarmos à condição de espírito puro. É isso que eu estou falando. Só que, olha só, vamos assim,
tá? Estou querendo compreender. Ele, como a gente sabe que ele não é da Terra, que ele veio, né? Foi dado a ele a Terra, tá? Beleza, para ele fazer esse processo todo. Mas ele, como espírito puro, no livro dos Espíritos fala também que nós vamos passar por todas essas etapas de poder, e vamos chegar à condição dele, de um espírito puro. Então, se não estou falando que seja no planeta Terra que ele encarnou, mas em algum planeta, nessa condição, ele encarnou também. Ele foi humano um dia para chegar nessa condição. Se esse é o nosso caminho também, isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Não foi na Terra, mas em algum planeta, igual eu falei, os planetas que ele estagiou já viraram poeira, sim, mas ele teve essa condição humana, né? Agora, né, nós entendemos que não, que agora é no espírito puro, mas ele passou por todo esse processo, isso que eu estava querendo dizer, entendeu? Ele foi humano um dia. Entendeu? Então, quando a gente Só fala disso, a gente tem que falar que todo não sei se espírito está foi certa a criado, minha reflexão. todo espírito foi criado simples e ignorante. E terá que passar pelas 3 classes de espíritos que existem: espíritos inferiores, espíritos bons e espíritos puros. Essa é a jornada de todo ser criado por Deus. Do mais insignificante, que eu estou pensando aqui numa bactéria. A partir do momento que surge uma bactéria, um dia ela vai ter que se tornar um Cristo. Ela vai ter que se tornar um espírito puro. Então, assim, então é lógico que nesse processo, enquanto ela for espírito imperfeito, ela terá que encarnar. Só não reencarnam e só não estão sujeitos à matéria e ao mal espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. E todos nós teremos que chegar à condição de espíritos puros. Então, nesse sentido, Jesus teve que reencarnar muitas vezes, isso com certeza. Mas não faz dele um ser humano. Não, sim, fala ser humano, né? Sim, não, sim, eu tenho esse conhecimento. Mas olha só, Daniel. É só o cuidado, tá? É só o cuidado, assim, porque na Igreja Católica, nas outras igrejas, Jesus é Deus. Então, nós espíritas temos que ter um cuidado muito grande para nem colocá-lo como Deus, nem colocá-lo como humano. Colocar Jesus como espírito puro. Agora, uma dúvida também, rapidinho, tá, Sérgio, que está dentro do horário? Quando você falou que nós somos da Terra, olha só, quando começa todo o processo do princípio inteligente, né, lá no mineral, segundo André Luiz, lá na Evolução dos Mundos, ele fala que as mônadas são trazidas de outras esferas, né? Uhum. Então, assim, que esses princípios inteligentes são trazidos de outras esferas, né? No caso, somos nós, né? Que viemos para a Terra. Não, então, assim, não, cuidado, que não é isso, não. Não? Não, nós não chegamos aqui na condição de sermos espíritos e na condição daqueles que podem trabalhar como espíritos, cuidado. A evolução de animal é um processo, a evolução de espírito é outro. Não vai dar mais tempo da gente Porque conversar. senão a gente acha que toda a nossa evolução se deu aqui na Terra. E nós não podemos acreditar. Foi assim, não. Eu não estou falando que a nossa evolução dentro da Terra, estou falando que os princípios inteligentes, as mônadas foram trazidas de outros mundos, vamos dizer assim. Em princípio inteligente, nós podemos falar dos animais. Todos os animais, todos os vegetais são princípios inteligentes. E não quer dizer que, por exemplo, um macaco vai se tornar humano aqui na Terra. Eu não acredito. Nós não veremos isso. Os macacos serão sempre macacos. E o dia que eles tiverem condição de serem humanos, eles vão para o planeta deles. Não, sim. Vão para o planeta, vai começar a dar esse outro processo, né, vamos dizer assim, de evolução, né, de mudança, vamos dizer assim, né? O André Luiz fala que a distância entre, por exemplo, o cachorrinho que nós amamos e o homem é a distância do homem até Deus. Não, sim. Então, olha só, a graduação é tão grande, é tanta distância, que a gente tem que imaginar que os processos são multisseculares, né? Multimilenares. Nós temos muitos milênios ainda pela frente. Espero ter sido claro, porque a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente coloca isso num grupo igual esse daqui, e às vezes o grupo leva isso de forma bem jocosa. Jesus era humano, os animais um dia vão se tornar humanos. Não aqui na Terra.
não aqui na Terra. Então a gente tem que ter Não, ele cuidado. não era humano, ele veio e ficou na condição humana, né? No corpo humano, Então, na carne, esses né? animais, eles evoluem na Terra como animais, isso eu acredito. Agora, eles vão chegar na condição de homens, de humanos, um dia vão, mas não nesse planeta. Não nesse planeta. Ah, sim. Tá? É isso. Celinha, estou à disposição. Ô, Daniel, olha, muito obrigada. Nossa, eu acho que